No condado de Bucks, na Pensilvânia, um homem chamado Graham vive com seus 2 filhos, Morgan e Bo, e também com seu irmão chamado Merrill. Eles moram em uma fazenda e Graham era o pastor da região, mas recusa ser chamado como padre, pois questionou sua fé desde quando sua esposa Colleen foi morta ao ser atropelada por Ray, um morador da região que dormiu enquanto dirigia. Repentinamente, a família fica bastante intrigada com o surgimento de misteriosos e gigantescos círculos que surgem inesperadamente em sua plantação de milho sem que haja o menor vestígio de quem os fez ou por qual motivo teriam sido feitos. E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Zerando Filmes e hoje vamos fazer recap desse clássico incrível chamado Sinais. Se você ainda não viu esse filme, fica comigo até o final do vídeo, porque além dele ser um clássico, foi referência para muitos outros filmes. E claro, ele é bom pra caramba. E se você já viu, fica comigo da mesma forma para relembrar esse filmaço. Então já vai deixando o like para dar aquela moral, e se não for inscrito, já se inscreve aí para fortalecer o canal. E aproveita e ativa o sininho para sempre receber recomendações dos vídeos aqui do canal. Dito isso, chega de enrolação e bora zerar esse filme. Graham acorda cedo de manhã sentindo que algo está errado. Seu irmão mais novo, Merrill, também acorda sentindo a mesma coisa. Os dois correm para fora e ouvem as vozes dos filhos de Graham vindo da plantação de milho. Eles vão investigar e encontram a filha de Graham, Bo, e logo depois Morgan, olhando para alguma coisa no meio da plantação. Graham investiga mais e vê os cães, Isabel e Houdini, correndo em um círculo que apareceu misteriosamente no meio do campo. Mais tarde, Graham tenta descobrir se Lionel e seus amigos são os responsáveis. Bo e Morgan contam que Houdini está doente porque fez xixi na cozinha. A xerife Caroline vai até a casa deles e Graham explica o que aconteceu. Fora da casa, Morgan está fazendo um churrasco e se aproxima de Bo. Bo diz que a água que está bebendo está contaminada. Morgan ignora e diz para dar água para Houdini, mas Houdini de repente fica agressivo. Graham mostra o campo para Caroline, que percebe que a formação dos círculos é muito mais complicada do que Lionel conseguiria fazer. Ela também menciona que houve relatos de animais agindo de maneira estranha e alguns se tornando violentos. Graham então percebe que a fazenda está silenciosa demais e decide voltar. Eles encontram Morgan, que havia esfaqueado Houdini no pescoço. Morgan explica que Houdini estava agindo de maneira louca e tentando atacar Bo. Ele tenta segurar as lágrimas enquanto usa sua bombinha de asma. Graham leva Bo para dentro de casa e pede a Mary para poder amarrar Isabel. Mais tarde, naquela noite, Bo vai até o quarto de Graham e diz que há um monstro fora do quarto dela e também pede água. Graham acha que é um pesadelo e pergunta por que ela não bebeu a água que estava na mesa da cabeceira. Bo diz que a água tem um gosto estranho e Graham a coloca de volta na cama e Bo pergunta se ela fala com Colleen, a mãe dela, a esposa falecida de Graham. Ele diz que fala com ela para se sentir melhor, mas que Colleen não responde. E Bo diz que Colleen também não responde a ela. Graham olha pela janela e vê uma figura em cima do telhado. Ele acorda Merrill dizendo que Lionel e sua turma podem estar lá fora. Eles decidem sair para pegá-los e começam a correr em direções opostas enquanto gritam. Quando se encontram, vem algo no telhado e Merrill pergunta se Graham tem certeza de que é Lionel. A figura então pula sobre eles e corre para a plantação. No dia seguinte, Caroline volta à casa e Morgan brinca com seu walkie-talkie. Ela promete trazer um outro da estação e sugere que ele use o monitor de bebê antigo de Bo enquanto isso. Graham manda Bo ir para a cama e lhe dá um copo de água. Bo recusa, dizendo que todos os copos em cima da TV estão com poeira, pelos ou germes. Morgan então leva os copos embora, mas percebe que há mais por toda a casa. Graham se junta a Caroline e Merrill na cozinha, e eles começam a recontar o que aconteceu. Infelizmente, os irmãos não conseguem dar uma descrição melhor, além de dizer que o intruso era grande e rápido. Merrill então aponta que ele mesmo é um corredor rápido, mas mesmo assim não conseguiu alcançar o intruso. Bo interrompe pedindo um controle remoto. Ela menciona que todos os canais estão mostrando o mesmo programa. Eles ficam curiosos e vão para a sala de estar a assistir a TV e assistem vários relatórios sobre o aparecimento repentino de centenas de círculos nas plantações em diferentes países. Um especialista explica que círculos nas plantações começaram na década de 70, depois de um interesse repentino em vida extraterrestre, mas logo desapareceram depois de serem desmentidos como fraudes. Ele diz que os círculos que estão aparecendo agora são muito diferentes, e devido à quantidade e à velocidade com que se formaram, ele acredita que podem ser verdadeiros.
Graham então leva Caroline para fora. Ela sugere que ele leve a família para a cidade para poder se distrair. Graham aceita o conselho e leva as crianças e Mary para a cidade. Eles se separam e Graham pede para se encontrarem em uma pizzaria em alguns minutos. Bo e Morgan vão a uma livraria, onde Morgan procura livros sobre extraterrestres. Graham vai a uma farmácia para pegar remédio de asma para Morgan, enquanto Mary vai a um escritório de recrutamento militar. Na farmácia, a atendente pergunta a Graham se o mundo está acabando e se pode confessar os seus pecados. Graham diz a ela que não é mais reverendo, mas a garota insiste. No escritório, Mary conversa com um comandante que diz que o exército tem recebido relatórios de sombras e figuras estranhas rondando a cidade. Ele acredita que os extraterrestres estão fazendo reconhecimento para preparar a chegada de outras forças. Mary desconsidera isso, mas o comandante reconhece Mary como um famoso jogador de beisebol da liga local. Mary confirma, dizendo que ainda tem o bastão que fez o recorde de home run mais longo. O comandante pergunta por que Mary ainda não é um jogador profissional e Lionel, que também está no escritório, interrompe, dizendo que Mary também tem o recorde de mais erros, e Mary confirma isso. Na livraria, Bo pede um copo de água diferente. Morgan diz à vendedora para não se preocupar, pois Bo tem uma mania de beber água desde bebê, e então compra o livro que fala sobre extraterrestres. A família se encontra na pizzaria e Graham vê um homem chamado Ray entrando em seu carro. Bo pergunta quem é o homem, mas ninguém responde e todos ficam só olhando. Ray então vai embora e eles continuam comendo. A família volta para casa e Morgan recebe um sinal no monitor de bebê. Ele pergunta se o monitor pode receber sinais de aliens, mas Graham e Mary o desconsideram. Mary fala que os círculos nas plantações são falsos, criados por nerds que tinham bastante tempo livre. Morgan entrega o monitor de bebê para Graham, mas pede que ele tome cuidado, pois o sinal pode desaparecer. Quando saem do carro, o monitor faz um som repentino chamando a atenção deles. Mary pede o monitor e o aparelho capta outra transmissão. Graham ainda está cético, mas Mary pede a Graham para não se mover, pois o sinal pode se perder. Bo e Morgan sobem em cima do carro, enquanto Morgan tenta melhorar a recepção. Morgan diz que consegue ouvir duas vozes, mas depois perde o sinal. Naquela noite, Graham vai dar comida a Isabel, que está latindo de forma furiosa, para a plantação de milho. Ele pega uma lanterna e entra na plantação para poder investigar. Ele sente que algo estava se movendo e chega a uma área bem aberta. Acreditando que alguém está tentando provocá-lo, ele começa a gritar, dizendo que não vai contar sobre os ciclos para a mídia e que eles não terão a atenção que querem. Ele começa a voltar, mas se assusta e deixa a lanterna cair. Quando consegue ligá-la novamente, vê uma perna estranhamente longa entrando no meio da plantação. Ele se assusta e corre de volta para casa, e ao chegar lá, todos percebem que ele está bem assustado. Graham pede para ligarem a TV, onde as notícias mostram luzes estranhas vindas de um enorme objeto pairando sobre a cidade do México. A família observa sem conseguir entender o que estão vendo. As crianças adormecem e Mary e Graham conversam. Mary pergunta se o mundo está acabando e Graham diz que acha que sim. Mary fica desapontado com a resposta e pede a Graham para agir como se ainda fosse um pastor, oferecendo palavras de conforto. Graham então explica que, em situações como essas, as pessoas se dividem em dois grupos, aqueles que acreditam em coincidências e aqueles que acham que tudo acontece por uma razão. Para o primeiro grupo, as luzes são uma coincidência e evidência de um desastre iminente, o que os deixa com medo. Já o segundo grupo vê as luzes como um sinal ou como um milagre, acreditando que alguém está olhando por eles, o que os enche de esperança. Graham pergunta a Meryl no que ele acredita, coincidências ou milagres. Meryl então conta que uma vez estava em uma festa com uma garota e quando estavam prestes a se beijar, ele percebeu que ainda estava com um chiclete na boca. Ele foi até o banheiro para tirar o chiclete e quando voltou, a garota havia vomitado. Foi nesse momento que começou a acreditar em milagres, pois se ele não tivesse tirado o chiclete, ela poderia ter vomitado nele. Ele ri dizendo que vê as luzes como um milagre e então pergunta a Graham no que ele acredita. Graham diz que não importa, já que conseguiu confortar Meryl. Ele então fala sobre as últimas palavras de Colleen. Diz que as últimas palavras dela foram veja e bata com muita força. Meryl pergunta o que isso significa e Graham explica que ela disse isso porque os nervos em seu cérebro estavam disparando rapidamente enquanto ela morria. Uma memória aleatória de Meryl jogando beisebol surgiu na cabeça dela. Graham achou difícil encontrar um significado nas últimas palavras de Colleen. Foi nesse ponto que ele começou a perder a fé.
Ele declara que ninguém está os vigiando, mas sim que todos estão sozinhos. Uma cena do passado mostra Graham ainda como reverendo chegando a um local onde aconteceu um acidente. Caroline diz que Ray dormiu no volante e atingiu Colin. Graham pergunta em qual ambulância ela está e Caroline diz que Colin não está em nenhuma ambulância. No dia seguinte, Graham encontra Meryl na despensa, obcecado pelas notícias. Ele também encontra Bo e Morgan lendo um livro sobre extraterrestres e usando capacetes de papel alumínio para que os ETs não possam ler as suas mentes. De acordo com o livro, os aliens estão aqui para explorar o universo ou invadir o planeta em busca de recursos. Graham folheia o livro e vendo alguns desenhos dos ETs e também de uma casa que assustadoramente se parece com a dele. Também vê 3 corpos, sendo de um adulto e 2 crianças espalhados no chão. O telefone toca de repente e Graham atende ouvindo apenas uma palavra. Ele decide ir até a casa de Ray, acreditando que foi ele quem ligou. Chegando à casa de Ray, encontra Ray em seu carro. Ele se aproxima e vê que o carro está cheio de malas. Graham pergunta o que aconteceu e Ray diz que estava querendo ligar para ele há muito tempo. Diz que algo entrou em sua casa e ele entrou em pânico. Ray diz que o número de Graham foi o único que ele conseguiu lembrar. Ray também fala sobre o acidente e diz a Graham que estava exausto do trabalho naquele dia. Ele diz que não havia carros ou pessoas na estrada e se tivesse adormecido alguns segundos antes, não teria atingido Colin. Ele caiu no sono exatamente onde Colin estava andando, como se fosse para acontecer, sugerindo que não parecia uma coincidência. Graham pergunta a Ray para onde ele pretende ir e Ray diz que vai para um lago. Ele observou que os círculos nas plantações estão longe da água e supõe que os aliens não gostam de água. Ray acha sua situação sem esperança, acreditando que irá para o inferno quando morrer por ter causado a morte de Colin. Ele se desculpa pelo acidente e por fazer Graham perder a fé. Por fim, Ray diz a Graham que prendeu um alienígena dentro da despensa antes de sair. De volta à fazenda, Meryl vê um vídeo de um dos aliens passando em um beco. Graham entra na casa de Ray e encontra a despensa trancada. Graham diz que é um policial e que outros policiais estão a caminho. Ele acha que o que está preso na despensa é apenas algum invasor. Graham tenta olhar o que está do outro lado, fazendo um reflexo em uma faca, mas não consegue. Ele então decide sair, mas a curiosidade o faz voltar. Quando tenta olhar novamente, uma mão estranha alcança ele. Ele fica assustado, pega a faca e corta os dedos do alienígena. Ele volta para casa e conta a todos sobre o que aconteceu. Ele sugere que mudem para o lago também, mas os outros recusam. Graham faz uma votação, mas ele perde, então eles decidem fechar todas as portas e janelas para se preparar para os aliens. As notícias mostram que mais naves estão sendo vistas ao redor do mundo, todas aparecendo perto dos círculos nas plantações, e há relatos de aliens usando um gás venenoso para poder matar as pessoas. Eles fecham a maioria das portas e janelas, mas acabam ficando sem madeira o suficiente. Mary sugere fazer uma refeição e Graham diz que podem comer o que quiserem. Na mesa de jantar, Morgan sugere que façam uma oração e Graham recusa. Morgan diz que o odeia por deixar Colin morrer. Graham fica irritado e diz que não vai perder tempo orando. Ele começa a comer enquanto as crianças choram e depois ele também começa a chorar, enquanto as crianças e Mary o abraçam, percebendo que pode ser a última noite deles. Nesse momento, o monitor de bebê começa a tocar. Eles ouvem um barulho de passos do lado de fora e depois no telhado, e então decidem ir para o porão. Graham fica na porta enquanto Mary prega uma tábua para bloquear a porta. Eles começam a ouvir barulhos por toda a casa e então vão para o porão. Lá dentro do porão, um ET tenta abrir a porta e Mary encontra um machado para se defender, mas acidentalmente quebra a lâmpada. Morgan encontra uma lanterna e Mary examina o porão. Graham percebe que os aliens estão apenas fazendo barulho do lado de fora e não estão tentando entrar. Eles entendem que isso é apenas uma distração e que os aliens podem estar tentando encontrar outra forma de entrar. Meryl e Graham usam lanternas para procurar uma antiga chaminé, quando de repente, um alien agarra Morgan. O nervosismo e o medo tomam conta, e quando as coisas se acalmam, Bo pega a lanterna e vê Graham tentando acalmar Morgan, que está tendo uma crise de asma, enquanto Graham faz o melhor que pode para controlar a respiração dele. Outra cena do passado mostra Graham no acidente. Caroline diz que Colin está presa entre o carro de Ray e uma árvore, e que não podiam tirá-la sem matá-la instantaneamente. Graham então percebe que essa seria a última vez que ele teria a chance de falar com Colin. Na manhã seguinte, Mary e Graham ouvem pelo rádio que os ETs estão indo embora.
Meryl diz que eles saíram às pressas e que alguns feridos foram abandonados. Eles decidem sair, pois Morgan precisa imediatamente de seu remédio. A casa está revirada, porém vazia. Graham coloca Morgan no sofá e vai pegar a TV. Quando volta, um alien está segurando Morgan como refém, ameaçando liberar um gás venenoso de seu pulso. Meryl, Bo e Graham ficam horrorizados assistindo o alienígena segurando Morgan. De volta ao acidente, Graham chega até Colin. Enquanto Colin está morrendo, ela diz a Graham suas últimas palavras. Ela pede para dizer a Morgan para continuar jogando seus jogos e para Bo ouvir Morgan, pois ele a protegerá. Ela pede para Graham ver e finalmente diz para Mary bater com toda a força. Graham entende finalmente as últimas palavras de sua esposa. Ela estava pedindo para que ele visse os sinais para ver que não há coincidências. Graham olha ao redor e para o bastão de Meryl, e assim como Colin havia dito, ele diz a Mary para bater com toda a força. Mary entende o que ele quis dizer e pega o bastão imediatamente. O alienígena libera seu veneno e Meryl dá um golpe no ET. Graham pega Morgan e Meryl continua batendo no alienígena. Ele cai e a água é derramada sobre ele, fazendo com que a pele dele queime ao entrar em contato com a água. Mary e Graham então olham para todos os copos de água que Bo havia deixado pela casa e Meryl percebe que tem água suficiente para jogar no alien. Graham leva Morgan para fora e lhe dá uma injeção. Meryl dá um último golpe no alienígena e ele cai em uma mesinha derrubando todos os copos com água em cima dele, morrendo instantaneamente. Do lado de fora, Graham espera que o gás do alienígena não tenha entrado nos pulmões de Morgan, já que ele estava com dificuldades para respirar. Ele tenta se convencer de que a asma de Morgan não pode ser uma coincidência. Morgan começa a falar e todos ficam aliviados. Morgan pergunta se alguém o salvou e Graham diz que sim, que alguém salvou todos eles. O filme então termina com Graham, agora com sua fé restaurada, se vestindo e se preparando para voltar à igreja. E assim zeramos mais um filme. Muito obrigado a você que ficou comigo até o final do vídeo. Se ainda não se inscreveu, esse é o momento. Já se inscreve aí, deixa seu like e ativa o sininho para me acompanhar por aqui, beleza? Eu vou ficando por aqui e te espero nos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais. Valeu!